Que tal aprender a fazer alguns brinquedos para aproveitar esse mês aí das crianças? Sei que a data já passou, mas as crianças vão gostar muito de colocar a mão na massa e também vai ser um momento para você ter tempo com a sua criança. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu vou falar qual a importância para o desenvolvimento da criança de a criança construir próprio brinquedo. E também vou deixar algumas sugestões de brinquedos que você pode construir com a sua criança e continuar aproveitando aí a comemoração do Dia das Crianças, mesmo que a data já tenha passado. Afinal, celebrar a infância com as nossas crianças não precisa ter data fixa, né? Com o passar dos anos, a modernidade e a infinita oferta de brinquedos industrializados e tecnológicos tem tomado espaço cada vez mais do lúdico, da ludicidade na vida das crianças. A vida agitada dos pais tem colocado as crianças em uma agenda lotada de tarefas intermináveis, mais importantes do que o brincar, do que o lúdico. Ou essas crianças têm ficado exageradamente expostas às telas. E calma, isso não é um julgamento. Eu não vivo a sua realidade, eu não sinto ela, é você quem vive. Mas eu também preciso trazer esse alerta de que essas são questões que não colaboram com o desenvolvimento da criança. Fazer com que uma criança tenha atividades intermináveis, faça muita coisa e não tenha um tempo livre para brincar, para o lúdico, ou deixar ela excessivamente na frente das telas, prejudica sim o desenvolvimento da criança na primeira infância. Então é um alerta para que dentro da sua realidade haja esse equilíbrio. E aí a sugestão de parar um tempo para ter um tempo com a sua criança construindo um brinquedo é uma sugestão para você aproveitar aí a correria do dia a dia e ter esse tempo de interação, de momento junto com a sua criança, essa interação entre pais e filhos, pai, filhos, mãe, filhos, que é tão importante e que muitas vezes a gente deixa passar. Mas saiba que é uma necessidade da criança. A necessidade básica não é apenas alimentação, moradia, roupa, dormir bem. Tempo junto é de extrema importância para o bom desenvolvimento cognitivo, emocional, social, motor. Todos os aspectos de desenvolvimento da sua criança vão depender dessa qualidade de tempo com pai e com mãe. É muito importante. E a ideia de estar junto com a criança e fazer um brinquedo é muito legal e a gente remete a essa questão da ludicidade e do tempo junto com a criança. E aí a gente ainda de quebra diminui esse tempo de exposição às telas. Fazer o próprio brinquedo estimula o cognitivo, a memória, a linguagem, o pensamento lógico e as habilidades motoras, além de ser uma ponte afetiva, onde você vai estreitar laços com a sua criança e criar vínculos importantes para o futuro dela. Mas antes de deixar as sugestões de brinquedos que você pode construir junto com a sua criança, eu preciso falar para vocês sobre 3 questões importantes antes da gente entrar nessa parte mais prática de fazer. Primeiro, relembre a sua infância. Você com certeza deve ter vivido este momento em que você criava um brinquedo a partir do nada, a partir de um objeto, de um material. Eu vivi essa parte, mas eu também peguei a parte dos brinquedos prontos, dos brinquedos industrializados, que já vinham prontos só pra gente pegar e brincar. Mas a minha mãe viveu essa parte de que construiu os seus brinquedos com o que tinha, com o que era disponível para ela. E eu lembro muito na minha infância que ela brincava junto com a gente e trazia essas realidades e essas memórias da infância dela. Eu lembro particularmente de 2 questões, que ela fazia as roupas para as bonecas e a segunda questão que ela fazia bonecos com barro. E ela trouxe pra gente essa realidade que foi a infância dela, mas além de tudo ela compartilhou as memórias dela com a gente. Então isso é uma memória afetiva para mim. Segunda questão, muitas vezes você só precisa observar a sua criança, prestar atenção nela, porque é natural da criança criar, inventar, imaginar coisas.
explorar livremente, é natural da criança. Então, muitas vezes, a tua criança que vai conduzir para o brinquedo que vocês vão fazer. Você não vai nem precisar saber como que faz, como que constrói. A tua criança vai te conduzir. Ela apenas precisa da sua disposição, do seu tempo em estar com ela. E ela vai direcionando esse momento de construção juntos. E terceira questão importante, você sabe o que é um brinquedo educativo? É muito importante que você saiba e entenda isso. De maneira geral, os brinquedos educativos são aqueles que permitem às crianças explorarem possibilidades de forma livre e com poucas regras. Então, será que esse brinquedo aqui que foi construído pode ser um brinquedo educativo? Pode sim. É um brinquedo que possibilita explorar, ele tem a possibilidade de ser livre e ele tem poucas regras. E é um brinquedo que foi fabricado a partir de um objeto, quase que do nada, sem muitos elementos para que esse brinquedo pudesse surgir. E que brinquedos posso criar com minha criança? Eu separei para vocês em 4 categorias e em cada categoria que eu separei, eu vou ensinar possibilidades de brinquedos que você pode fazer em cada uma dessa categoria. Primeira categoria, criar brinquedos com materiais recicláveis. E para criar brinquedos com materiais recicláveis, tudo que você vai precisar é de cola, tesoura, tinta e muita imaginação. São opções perfeitas para criar brinquedos se você não tiver muitas opções aí disponíveis na sua casa. E eu vou deixar 4 materiais para vocês. O primeiro é o rolo de papel. O rolo pode ser o rolo de papel higiênico, pode ser o rolo de papel alumínio, papel manteiga, qualquer rolo que você tenha aí, em vez de você jogar fora, vai juntando aí para você ter essa possibilidade de inventar. E que sugestão você pode fazer com esse rolo? Esse rolo pode virar desde um boliche até um foguete. E aqui no meu canal eu tenho um vídeo que eu dou dicas de materiais, de atividades que você pode fazer a partir de um rolo. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Mas já fica essa sugestão. Fazer um boliche, você pode pegar a tinta, pintar colorido ou de uma cor só e você tem os pinos do boliche. E aí você pega a bola que você tem aí para você derrubar esses pinos. Ou você pode fazer um foguete, como esse daqui. Você vai precisar apenas do rolo e da tinta e de uma cola para colar essas partezinhas aí. Ideias bem divertidas e atrativas que vai chamar a atenção da sua criança. Uma outra sugestão são as caixas de papelão. Deixa eu afastar aqui que eu tenho 3 opções para mostrar para vocês. Essa que vocês já viram. Aqui é um brinquedo de encaixar pecinhas. Então aqui dentro eu tenho um potinho que tem as pecinhas em EVA. E essas pecinhas estão cortadas, praticamente todas do mesmo tamanho, para ir nas cores que foram pintadas aqui. Ó, era uma atividade, um brinquedo que eu precisava fazer para fazer pareamento de cores, então a criança vai olhar e vai encaixar aqui. Essa é a ideia desse brinquedo. Esse daqui eu fiz um dado, uma caixinha, essa daqui é a caixa desse brinquedo pronto aqui. Que eu peguei ela, encapei e eu coloquei aqui formas geométricas, porque eu queria fazer uma brincadeira, tipo amarelinha, mas aí ia ter essas formas geométricas, as 4 formas geométricas que a gente inicialmente ensina, né? Retângulo, círculo, triângulo e quadrado. E esses 2 lados ficaram vazios, mas poderia fazer um outro círculo, um outro quadrado, mas para minha realidade ficou assim. E aí eu jogava e a criança tinha que ver qual a forma que caiu, aí ela tinha que subir em cima do círculo. E a próxima forma ela jogava e se fosse um retângulo, ela pisava para o retângulo. Ou ela escolheria a forma dela. Se ela era quadrada, ela só poderia andar toda vez que caísse o quadrado. Fica aí essa sugestão também. E muito fácil. Se você não quiser encapar, como eu encapei, você pode pintar toda a caixa. E eu usei EVA para fazer essas formas geométricas, mas dá também para usar um papel e colar. E tem esse daqui também, que é uma caixa de sapato. Se eu não me engano, esse daqui era uma caixa de bota. Ó, então foi pintados, mas se você não quiser, não pinta. Tem uma base aqui, que é onde eu tiro daqui os palitos de picolé
e coloco aqui. E aí a criança precisa encaixar aqui todos os palitos dentro da cor certa. E o legal desse daqui, ó, é que o desenho que foi feito não foi na mesma direção. Então tem espaços aqui, né, buraquinhos aqui na vertical, na horizontal e na transversal. Então a criança tem que prestar atenção na cor e prestar atenção na direção que está esses buraquinhos para poder encaixar os palitos. Mas você pode fazer apenas em uma direção somente, como você quiser. Eu falo para as crianças que a gente vai fazer sorvete. Então a gente está colocando o palitinho aqui, vamos esperar congelar e depois a gente tira na hora para guardar e vai e finge que está chupando sorvete. Então essas eram as 3 sugestões que eu queria deixar para você com caixas de papelão. Como também dá para você entregar essas caixas de papelão na mão da criança e a criança vai, na sua imaginação, criar as suas possibilidades, sem que essa caixa tenha algum formato. Então simplesmente a caixa pura, a criança pode virar no chão, abrir os lados e fazer um túnel ou uma caverna, ou ainda ela pode entrar dentro da caixa e alguém empurra que vai ser um carrinho, ou ainda pode fingir que é um avião, e aí ela puxa essa caixa, né, ou faz 2 furos para encaixar as perninhas dela e ela sai andando como se fosse um avião. Não precisa ter uma construção assim, com detalhes. Pode ser uma construção simples. A ideia é estimular esse lúdico também e usar esse material, recriar coisas. Esponjas de lavar a louça também podem ser usados para serem brinquedos. Com a esponja você pode construir um barquinho, você pode pegar a esponja e fazer dela um pincel para vocês pintarem. Na verdade vai virar meio que um carimbo ali na hora de pintar. E a última ideia que eu quero deixar para vocês são as caixas de ovos. Com as caixas de ovos as possibilidades também são infinitas, desde deixar livre para que a criança brinque sozinha, ou você pode pintar cada espacinho que vem aqui da caixa de ovos, cada espacinho aqui você vai pintar lá dentro, né, de uma cor diferente, e daí você pode colocar uma pontuação e vocês vão ficar afastados e jogar a bolinha para tentar acertar essa bolinha ali naquela cor, ou ir contando quantos pontos vocês fizeram. Você também pode pegar a caixa de ovos e fazer alguns animais usando a caixa de ovos, e também aqui no meu canal eu tenho um vídeo que eu dou sugestões de atividades com as caixas de ovos. Eu vou deixar o link desse vídeo também na descrição abaixo, caso você queira fazer mais atividades com caixas de ovos, porque você tem muito aí na sua casa. Segunda categoria, brinquedos que estimulam o raciocínio. São atividades que em geral vão chamar bastante a atenção da criança. E vocês podem construir, por exemplo, com as tampinhas de garrafa PET, um jogo da memória. Dentro da tampinha você vai colar imagens iguais e depois vocês vão virar essas tampinhas para baixo e vão aí brincar desvirando e vendo se vocês acharam essas imagens iguais. Como também sempre vai ter a possibilidade de vocês pegarem o material e explorarem livremente. E lembra daquelas 3 questões que eu te falei? Pode ser que você apenas pegue esse material e junto com a sua criança vocês vão pensar e você vai seguir aí o comando dela, a criatividade dela, fazendo alguma coisa com essas tampinhas de garrafa PET. Também é possível fazer um Tetris. Tetris é aquele joguinho de videogame. Ó, aqui a minha caixa de ovos, ela tem 2 cores diferentes, né? Então aqui, ó, estão cortado partezinhas. Então o que seria esse Tetris? Você vai fazer partes do jogo, ó, e aí vai ficar desmontado para que a criança vá encaixando e que nenhuma parte dessa caixa de ovos vai ficar livre. Então a criança vai ter que encaixar aqui todas as peças, ó, tá vendo? Você faz os formatos que você quiser. Você pode fazer os formatos que você quiser aí. E a criança vai ter que encaixar aqui. Então a ideia é que a criança vai encaixando até que não sobre nenhuma peça. Meio como que um jogo de quebra-cabeça, de tangram, sabe? Então é bem legal. E aí no final encaixou tudo. Você pode fazer, eu não fiz aqui, mas você pode fazer o seguinte. Cada pecinha dessa, ó, cada junção dessa, você pode pintar de uma corzinha. Mais uma sugestão usando rolo de papel. Agora é o rolo especificamente de papel higiênico.
Você pode fazer uma torre de equilíbrio. Você vai precisar de pedaços de papelão. Aqui eu fiz os círculos no tamanho, né, desse rolinho de papel higiênico aqui e pintei eles nas cores. Então a criança vai ter que olhar a cor aqui e ela vai ter que fazer a sequência de todas as cores e vai subindo essa torre. Mas você pode fazer apenas usando como base, sem ter que a criança encaixar no local adequado. Pode fazer uma torre simples mesmo, talvez sem colorir, sem pintar, mas a graça é ter a mão na massa, né? Então pintar vai ser interessante para a criança. Mas você pode fazer uma base menor, quadrada ou em formato de círculo, e aí a criança coloca uma base embaixo, outra, e aí uma outra em cima, uma outra torre em cima, e aí coloca uma outra base, e aí coloca uma outra torrezinha do rolinho em cima, e vai indo até onde for possível, até onde acabar os seus. Ou vocês podem construir a torre assim como eu fiz, de procurar as cores, né? Vou procurar essas cores aqui, e ir encaixando no local certo. E aí a criança vai fazer até acabar. Aqui no meu caso eu tenho 4 desses aqui porque era a quantidade que eu tinha disponível. E aí ela terminou de preencher embaixo, ela coloca outra base em cima e continua fazendo a mesma coisa. Até... Pode acontecer, né? Vamos continuar. E aí ela continua fazendo a mesma coisa até encaixar todos e pegar o próximo, colocar em cima e continua. Terminou, coloca o próximo e continua até acabar tudo. Essa é a ideia da torre de equilíbrio. Tá gostando das sugestões? Espero que sim. Se você tá gostando desse conteúdo até agora, já deixa o seu like para você não se esquecer. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva caso você queira saber mais sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância. Vamos lá que ainda tem mais 2 categorias. Terceira categoria de brinquedos que vocês podem fazer. Brinquedos que estimulam a coordenação motora. São ótimos brinquedos lúdicos para a gente estimular a questão motora dessa criança, seja de manipulação, seja de movimento corporal com o corpo todo, né? A grossa, movimento, a coordenação ampla. E a primeira sugestão que eu quero deixar para você é você fazer o seu próprio bambolê. Esse daqui é comprado, mas confesso que ultimamente esses bambolês comprados não estão valendo muito a pena não. Eles são leves demais. Então fica muito difícil para a criança girar na cintura dela. Então um mais durinho é melhor. E a sugestão é você comprar 2 metros de mangueira. Isso mesmo, 2 metros de mangueira. Você vai deixar 1,70 para fazer o bambolê e vai deixar 30 centímetros para fazer o encaixe. Porque aqui, quando você compra o bambolê, tem um menorzinho que vem aqui para poder unir as duas, né? Então, 1,70 você usa para fazer o arco, a parte do bambolê, e 30 centímetros vai ser para você encaixar aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar uma faca ou uma tesoura, então precisa ser um adulto, e vai cortar esse de 30 centímetros que você deixou ali. Vai pegar essa faquinha, vem aqui e corta no meio. Aí ele vai abrir. E você vai juntar um dentro do outro que ele vai ficar mais fininho e daí ele vai caber dentro da mangueira. Você coloca metade em um lado, coloca metade no outro e daí você une os 2 lados e prontinho você vai ter um bambolê de forma caseira e muito mais resistente. E para que esse ladinho não saia, você pode pegar a fita isolante e passar aqui para que ela fique bem presinha. Se vocês quiserem, vocês podem pegar a fita adesiva colorida e enrolar para ficar mais bonitinho, mais colorido. Também, se quiser, pode comprar alguma tinta específica, né? E pintarem aí, enfim. Ou então apenas ficar dessa cor aí da mangueira, que às vezes a gente encontra preto ou verde. Não sei na sua realidade aí, mas estou falando na minha. Outra possibilidade é você fazer alinhavos. Tem várias formas de você fazer alinhavos que vai estimular essa coordenação visomotora da sua criança. E você pode fazer alinhavos usando rolo de papel, você pode fazer alinhavo usando macarrão, fazer alinhavo usando a caixa de papelão. Então tem diferentes formas de você fazer um jogo de alinhavo. E outra sugestão para essa categoria é você fazer um labirinto usando a caixa de pizza. Então a tampa da caixa de pizza, né? Porque a outra banda geralmente fica bem suja por causa da pizza, mas a tampa dá para você usar e você fazer um labirinto. Aí você vai colocar uma bolinha ali dentro. Se você não tiver uma bolinha de ping-pong, você pode usar a bolinha do desodorante Roll-On. Ou você pode usar também
uma bolinha de gude, não sei como que você conhece essa bolinha, e colocar ali dentro, e a criança vai ter que manusear, fazer essa coordenação com as mãos e esses movimentos para que essa bolinha vá passando ali dentro daquele labirinto que vocês criaram nessa caixa de pizza. E a quarta e última categoria que eu quero deixar de sugestão para vocês são brinquedos para brincar ao ar livre. Quando tá aquele dia de sol maravilhoso, lindo, sem chuva, nem neve, frio, dependendo da sua região, a criança gosta demais de poder brincar ao ar livre. Só de estar ali já é um baita brinquedo natural, a própria natureza. Mas que tal você aproveitar e criar os seus brinquedos para esses momentos de brincar ao ar livre? Você pode, por exemplo, fazer uma pipa. Essa daqui, ela é comprada, mas você consegue fazer a sua pipa aí usando papel de seda, linha e palitos. Mas, se você não tiver o papel de seda, também dá para fazer com sacolinha plástica. Também você vai precisar da sacolinha plástica para fazer a rabiola dessa pipa. Você também pode fazer um pé de lata, caso tenha muita lata por aí, de leite em pó, ou de achocolatado em pó, ou de outro produto, vai guardando ela. Muito fácil de fazer. Vai precisar que um adulto faça essa parte aqui. Você vai pegar um prego, um martelo e você vai fazer furinhos. Vai fazer um furinho de um lado e vai fazer um outro furinho do outro lado. E você vai precisar de barbante. E aí você vai abrir aqui por dentro dessa lata e prender esse barbante lá. Ó, eu tive que fazer um nozinho, porque daí quando eu puxo, esse nozinho aqui tá preso e ele não vai sair por dentro do buraquinho. E aqui a cordinha vai ser o tamanho da sua criança. E aqui tá prontinho 2 pés de latas. Agora é só subir e aproveitar o espaço da natureza para se divertir e equilibrar. E a dica que eu deixo é: ande perto de lugares mais fofos, que não tenham pedras, para não trazer tanto desequilíbrio para a criança, caso ela tenha muita dificuldade, e também como proteção, de um lugar que seja uma terra, uma areia ou uma grama, por exemplo. Caso essa criança caia, está tudo bem. E claro, ensine a sua criança a como cair. A outra sugestão é você fazer uma bola de meia. Como assim, Keila? Olha só, é feito com a meia. Meia, essa meias mesmo que a gente usa, sabe? E ó, como que a gente faz? Você tem que ter uma meia que já tá velhinha, com furinho, como essa, por exemplo. Você pode lavar ela e aí você vai precisar de jornal ou revistas velhas, papéis velhos. Você vai fazer isso aqui, vai amassar um monte até virar uma bolinha do tamanho que você quiser. Se você quiser maior, essa daqui é maior. Faça maior. E aí você vai colocar esses papéis aqui dentro, lá no finalzinho dela. E aí você vai enrolando, ó. Vai enrolar e vai vestir esse papel com essa meia. Bora fazer? Vou fazer uma para vocês verem como que é. Se você quiser, no final você pode costurar esse restinho que sobrou aqui, ó, assim como eu fiz nessa daqui, eu costurei. Mas a questão é que daí para você poder tirar e poder lavar depois e tal, já vai ser mais difícil, né? Então assim, de vez em quando você pode tira os papéis lá de dentro, coloca para lavar a meia e refaz novamente. Porque esse daqui vai ser brincado ao ar livre. E esse daqui pode ser um brinquedo tanto para essa possibilidade de categoria de brincar ao ar livre, ou também ele se encaixa na categoria de brinquedo que estimula a coordenação motora. Cada uma dessas categorias, elas vão se conversando uma com a outra. A categoria de brinquedos de reciclável, isso é um material reciclável, de raciocínio, vai ter que ter um raciocínio para poder se brincar de bola, para poder jogar, para poder ter uma ideia de que movimento que eu vou fazer. Isso, a questão de raciocínio e de movimento motor, eles estão associados, né? É uma estimulação motora também, é também uma possibilidade para um brincar livre. Então elas estão ali interligadas. Não necessariamente cada uma dessas vai estar naquela categoria e vai ser só para aquilo. Mas eu resolvi colocar essa categoria para facilitar o entendimento de vocês. Espero que essas sugestões tenham te ajudado, que vocês tenham gostado. E se você tem mais sugestão, coloca lá nos comentários.
E se você quiser saber mais atividades para poder fazer junto com a sua criança, inventar brinquedos, brincadeiras, eu tenho essa playlist aqui e eu te aguardo nela. Tchau!